Pessoal, essa é a aula referente ao quinto roteiro de estudos, tá? E o tema da aula é Relações de Poder, Resistências na América Latina e Desdobramentos da Colonização Europeia. A habilidade é analisar os diferentes impactos da conquista europeia na América para as populações ameríndias, identificando as principais formas de resistência. Então, é importante a gente entender que, apesar da conquista europeia, a gente tem que saber que os nativos americanos não simplesmente ficaram olhando e aceitando pacificamente, né? A gente vai ter aqui vários momentos de resistência dessas populações nativas. Então, para a gente entender aqui do que a gente está falando, né? Os principais países que colonizaram aí a América Central e do Sul, Portugal e Espanha, né? A maior parte dos territórios aí colonizados por esses dois países, a gente já viu isso em aulas anteriores. Os conquistadores, quando a gente fala de América Espanhola, o Hernán Cortés, que foi responsável por colonizar a civilização asteca, né, na região do México, e o Francisco Pizarro, que foi o conquistador espanhol que conquistou os Incas na região do atual Peru, tá? Então, aqui um mapinha para a gente entender melhor, ó, no caso do Império Azteca, a conquista ela foi iniciada em 1519, partiu de Santiago de Cuba e iniciou a invasão da costa mexicana, prosseguindo lentamente até Tenochtitlan, né? Então, a gente tem aí o caminho feito aí pelo Hernán Cortés, ok? E no caso dos Incas, essa conquista já é feita pelo Francisco Pizarro, né? A gente tem aí o mapa da América para a gente entender melhor da América Espanhola, né? Das colônias espanholas, para a gente entender melhor isso aí. Lembrando, né, que o Pizarro, como o Cortés se aproveita de disputas internas ali dentro para dominar o imperador e conquistar o Império Inca. Aí uma frase, um textinho aí para a gente entender melhor esse assunto. Portugueses e espanhóis avançaram para o interior de seus respectivos territórios e suplantaram a força militar dos indígenas. Não era possível resistir ao estampido de suas armas, canhões e outras, cuja pólvora era seu principal elemento. Os indígenas tombavam, mas se mantinham firmes para defender suas terras, seus irmãos e sua cultura. Os que eram subjugados eram colocados para exercerem trabalho forçado com supervisão. Isso era uma situação nova que os indígenas nunca haviam concebido, pois seu trabalho era comunitário e suficiente para a vida, mas agora o indígena teria sua liberdade retirada, né? Então, a gente entender aí que houve resistência, né, apesar da conquista europeia, né, e da própria escravidão aí dos indígenas posteriormente, ok?